já já qual é o tema. Eu vou falar nessa noite sobre a verdadeira felicidade. Na época de descrente, eu tinha algo comigo e eu dizia enfaticamente: eu não acredito em felicidade. E eu tinha um slogan, né? Era assim: felicidade não existe. Existem momentos felizes, mas felicidade permanente não existe. E hoje eu vou falar sobre felicidade. Eu não vou falar, entenda, não é nem de alegria, que está muito acima de felicidade. Tem pessoas que acham que alegria e felicidade são sinônimos perfeitos. Não, não são. A alegria está acima. É algo que transcende. E no mundo repleto de distrações e promessas tão vazias, muitas vezes nos perdemos na busca por alegria nas coisas materiais e temporais. Nos perdemos nessa busca por alegrias e momentos felizes em coisas materiais e temporais. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira felicidade é encontrada exclusivamente não em uma filosofia de vida, não em uma ideologia de vida, não em um sistema de crenças, mas em uma pessoa. É como a paz. O mundo busca uma paz. Olha como é contraditório. A paz que o mundo tanto busca está na cruz que esse mesmo mundo rejeita. Quem entendeu aqui o que eu disse? A paz que o mundo, as nações tanto buscam, encontra-se na cruz que esse mesmo mundo e essas mesmas nações rejeitam. Assim também a felicidade, assim também a alegria é encontrada apenas naquele que o mundo tanto rejeita. Vamos explorar nessa noite essa verdade à luz das Escrituras, aprofundando nossa compreensão sobre como podemos viver uma vida plena e feliz. Eu peço que você pergunte a quem está do seu lado: você crê na verdadeira felicidade? Enquanto isso, eu peço a alguém do NOC que coloque o ventilador para girar, por favor. O que foi que a pessoa respondeu? Não precisa me dizer em voz alta não, viu? Será que em meio ao caos é possível nós estarmos alegres? Será que em um mundo tão contraditório, queridos, o direito tem sido pervertido? De que você pode ter certeza hoje em dia? O mundo virou de cabeça para baixo. Será que é possível crer que alguém pode ser feliz, alguém pode desfrutar da verdadeira alegria estando o mundo desta maneira? O tema que eu trouxe para a nossa breve reflexão nessa noite é esse aqui: a verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Deus e não nas coisas que o mundo oferece. Preste atenção nisso. Você pode, se já não encontrou, ou já ouviu pessoas dizerem que encontraram a felicidade no prazer do sexo,
na lombra que um cigarro de maconha proporciona, uma carreira de cocaína, o álcool ou qualquer outro tipo de droga. Você pode até já ter ouvido, se não vai ouvir alguém dizer que encontrou felicidade e prazer em uma dessas opções que eu citei, mas você nunca vai ouvir alguém dizer que a pseudo-felicidade encontrada no álcool, no sexo, nas drogas, foi duradoura. Sabe por quê? Porque nada, absolutamente nada neste mundo pode tornar o homem verdadeiramente feliz. Nada, absolutamente nada. O homem pode empreender uma busca desenfreada, uma corrida desenfreada, mas a verdadeira alegria e felicidade encontra-se apenas em uma pessoa, que se chama Jesus Cristo, em mais ninguém. Agora, por uma questão de educação, nós podemos ouvir alguém dizer que encontrou a felicidade no sexo, no álcool, nas drogas, no crime, na maldade. E nessa noite nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a verdadeira felicidade. E eu quero lembrar uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. Deus nos criou para a felicidade. Diga para quem está do seu lado: Deus te trouxe a este mundo para você ser feliz, para você desfrutar da verdadeira alegria. No capítulo 14 da carta aos Romanos, havia uma contenda lá sobre comida. Aí o apóstolo Paulo disse assim: olha, para com isso. O reino de Deus não é comida, não é bebida. E diz para eles: sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem é cidadão do reino de Deus conhece a verdadeira alegria. Pode até viver alguns momentos de tristeza, mas conhece a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria só pode ser encontrada em Deus, em Jesus Cristo. Amém? Então, eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 128 e que você anote em algum lugar. Você pode até usar o celular nessa hora para fazer a anotação. Tema da última pregação do ano da IBEC: a verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Deus e não nas coisas que esse mundo oferece. E esse tema, a finalidade é levar você a refletir em que você buscou a felicidade em 2024. Eu peço que fique de pé na medida que você achar o texto, Salmo 128, e na medida em que eu for falando, você vá se autoanalisando em que você buscou a felicidade no ano de 2024. Em que você buscou a felicidade? O meu desejo é que em 2025 você, se não ainda, em 2025 você encontre a verdadeira felicidade naquele que verdadeiramente a possui. A verdadeira felicidade está em uma pessoa. Repito, não está em uma filosofia de vida, não está em uma ideologia, em um sistema de crenças, não está em relacionamentos, está em uma pessoa. No Salmo 128, versículos 1 e 2, olha o que diz: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tu comerás o fruto do trabalho de tuas mãos, tu serás abençoado e próspero.
Nessa tradução diz, bote o versículo 1, Silvio novamente. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz será, abençoado será. Aquele que o quê? Temer. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temer ao Senhor não tem nada a ver com medo de Deus. Não tem nada a ver. Feliz será, abençoado será aquele que teme ao Senhor e busca andar aonde? Pastor, qual é o caminho? Porque aqui está falando caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? João, capítulo 14. O Senhor Jesus Cristo diz: eu sou, o caminho de Deus é Jesus. Quer andar nos caminhos do Senhor? Seja um imitador de Cristo. Seja um discípulo, uma discípula fiel de Cristo. Agora, olha o resultado. No que resulta, pastor? No que resulta o capítulo, o que diz no versículo 1, resulta em quê? O que está no versículo 2. Comerás do fruto do teu trabalho, serás o quê? Só um minutinho. Não somente feliz, mas feliz e por que eu tenho que ficar buscando a prosperidade, me acabando de trabalhar? Por que eu tenho que me desesperar? Põe aí no Salmo 127, não está nem aqui no esboço, mas põe no Salmo 127, olha o que diz. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram não alcançarão o quê? Não alcançarão os bens que o Eterno concede a quem? Aos que o amam, mesmo quando esses estão o quê? Preste atenção nisso. Quando o homem anda nos caminhos do Senhor, enquanto ele está repousando, Deus está trabalhando por ele. Você entendeu isso? Enquanto ele está repousando, Deus está trabalhando por ele. Fale conosco, Pai, nessa noite. Fale com a tua igreja de uma forma poderosa. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Podem sentar. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Deus e não nas coisas que o mundo oferece. Vamos falar um pouco sobre, o primeiro ponto da mensagem é o mundo e suas promessas vãs. Primeiro ponto que nós vamos abordar, o mundo e suas promessas vãs. Nisto nós vamos falar sobre a ilusão das coisas terrenas, porque nós vivemos em uma sociedade que valoriza o consumo e a acumulação de bens. Vivemos em uma sociedade que você vale não porque você é, você vale pelo que você tem. A publicidade nos bombardeia com mensagens que prometem felicidade através da posse de produtos, status e experiências. No entanto, essas promessas são ilusórias e muitas vezes nos deixam mais vazios do que antes. Irmãos, é impressionante como nós somos bombardeados quando ligamos a TV, colocamos no YouTube, acessamos o Instagram, somos bombardeados, queridos, porque a nossa sociedade prioriza isso, ela incentiva o consumo, e nós começamos a fazer comparações.
É difícil para nós não termos o mesmo carro que nosso vizinho tem, colocar os nossos filhos na mesma escola que os filhos dos nossos vizinhos estudam. O apóstolo Paulo disse assim: tendo o que comer e o que vestir, estais contentes. Eu peço que a igreja repita comigo isso: a bênção do contentamento. Amados, quando nós fazemos comparações com que o outro, com outras pessoas, e pensamos, ele tem isso, eu não tenho, nós agimos com ingratidão. Nós precisamos desfrutar da bênção do contentamento. Sabe o que é isso? Eu não tenho que olhar que o carro do outro é melhor do que o meu, que a grama do meu vizinho está mais verde do que a minha, que a cor da casa do meu vizinho é mais bonita do que a minha. Eu tenho que agradecer a Deus pelo que Ele me deu. Quantas pessoas cometendo o pecado do descontentamento porque não desfrutam do contentamento, em vez de agradecer a Deus pelo que Deus lhes deu, murmura dizendo: Senhor, por que eu não tenho isso? Porque fulano tem e eu não tenho? Porque fulano pode e eu não posso? Amados, eu espero que você não tenha dificuldade de entender o que eu vou dizer. E analise o contexto em que eu vou dizer isso. Acerca do diabo, eu costumo dizer que ele é um inimigo admirável. O diabo, Satã, é um inimigo admirável. Sabe por quê? Ele conseguiu um feito extraordinário. Deus colocou a igreja no mundo para salvar o mundo, porque a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o Salvador do mundo, ok? Todo mundo entendeu? Mas Satanás conseguiu colocar o mundo dentro da igreja. Deus coloca a igreja no mundo, Jesus dá vida à igreja para salvar o mundo. Satanás consegue colocar o mundo dentro da igreja. Olha só, as promessas que o mundo nos faz de felicidade são mentirosas. O texto bíblico diz que o mundo jaz, ou melhor, que o mundo descansa no maligno, na influência. Amados, Satanás não tem todo o poder de atuação no mundo, até porque o poder dele é limitado. Para você ter uma ideia, na época eu gostava de boxe, né? Luta de boxe. Então tinha assim, na luta, Mike Tyson, X, significava versus Evander Holyfield. Ali estava dizendo que um era adversário do outro, entendido aí? Mike Tyson era adversário de Holyfield e vice-versa. Tem pessoas que colocam o diabo como adversário de Deus, como se fosse Deus versus diabo. Irmãos, isso é uma estupidez. Sabe por quê? Deus não tem adversários. O diabo é adversário meu e seu, mas ele não é adversário de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o diabo é criatura de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que embora esteja atuando no mundo, embora tenha um poder de atuação e de ação no mundo, o poder que o diabo tem sobre o mundo é limitado. Sabe por que é limitado? Porque há um maior do que ele, que não somente tem poder, tem todo o poder. Todo o poder. A morte, diga para quem está do seu lado, a morte teve medo quando Jesus nasceu. Sabe por que a morte teve medo quando Jesus nasceu? Porque quando Jesus nasceu, a morte viu aquele que iria derrotá-la eternamente. Jesus venceu a morte.
morte, queridos. Então a morte teve medo quando Jesus nasceu. Deus não tem adversários, Jesus não tem adversários, mas o mundo está sob uma influência maligna, diabólica, satânica, e tenta nos envolver com promessas vãs de felicidade. E muitos cristãos enveredam por esse caminho. Mas o que é que a Bíblia diz, queridos, sobre a busca de felicidade através do que o mundo oferece? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Olha o que diz. Quem diz isso é o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu. O que é que Jesus está dizendo com isso aqui? Nesse texto, Jesus nos convida a refletir sobre o que realmente importa. O que realmente importa, Ele está nos convidando a fazer essa reflexão sobre o que realmente importa para a nossa vida. Os tesouros celestiais são aqueles que não podem ser corroídos pelo tempo, muito menos pela adversidade. Amados, a ilusão das coisas terrenas, tudo isso que o mundo tenta nos oferecer para nos garantir felicidade, acaba gerando, sabe o quê? Frustração das nossas expectativas. A busca incessante por felicidade nas coisas do mundo pode levar à frustração. Uma vez eu estava orando, pedindo algo a Deus, né? E há um tempo atrás, já um bom tempo eu diria, eu percebi que eu não sabia orar direito. Você pode pensar: pastor, só um minutinho, você é pastor, você disse que percebeu que não sabia orar direito? Eu não tenho obrigação de saber tudo. Eu sou pastor dessa igreja, mas eu sou ovelha do sumo pastor Jesus Cristo. Então eu continuo crescendo em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. Então eu não tenho vergonha de dizer que já como pastor eu percebi que eu não sabia orar direito. Até porque o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos... E aí eu falei: Senhor, que o Espírito Santo me guie em oração. Aí toda vez que eu ia ajoelhar, eu dizia: ó Deus, eu te peço que o Espírito Santo me guie em oração. Porque eu dobrava os joelhos e começava a falar pererê, 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 pererê. E quando eu comecei a orar assim, por perceber que eu não estava sabendo orar, aconteceu algo maravilhoso. Eu me lembro que eu dobrei os joelhos e eu lembrei que eu vinha pedindo isso há um tempo atrás. E aí eu não falei nada, fiquei lá quieto, de joelhos, fiquei quieto. Aí eu percebi o Espírito Santo me inspirando, sabe, falando à minha mente. Olha, a minha dificuldade em explicitar isso é porque foi algo muito marcante para mim. E aí eu comecei a falar o que o Espírito Santo me dirigia a falar, e eu comecei a pedir: Senhor, eu não quero mais desejar coisa alguma que o Senhor não tem propósito em me dar.
Eu não quero mais desejar, lutar, me esforçar para buscar e querer coisa alguma que o Senhor não tenha o propósito de me entregar. Porque, Senhor, é perda de tempo. Você concorda que é perda de tempo você ficar orando, pedindo a Deus, buscando algo que Deus não quer te dar? Quem entendeu aqui o que eu perguntei? E quantos concordam? Queridos, e aí eu comecei a dizer, meu Deus, e aí coisas que eu desejava e não tinha certeza se Deus queria me dar ou não, eu comecei a perder o desejo de pedir aquilo. Eu estou falando de coisas simples muitas vezes. Ir para um lugar, fazer algo, conquistar algumas coisas. E isso redirecionou a minha jornada, porque eu aprendi com isso a não perder mais tempo, pedindo, orando, me esforçando por aquilo que Deus não quer me dar. E por que Deus não quer me dar? É porque Deus é ruim? Não. É porque só Ele sabe o que é melhor para mim, só Ele sabe o que é melhor para você. Diga para quem está do seu lado assim: Deus nem sempre vai atender os seus pedidos, mas Ele sempre vai atender a tua busca por Ele. Diga ainda para quem está do seu lado: Deus quer te dar muitas coisas, mas o que Ele mais quer te dar é dele mesmo. Aleluia. Irmãos, o que Deus mais quer nos dar é de si mesmo. Um religioso do século XVI e XVII, chamado Tomás de Kempis, disse o seguinte: quem tem Jesus Cristo tem tudo, quem não tem Jesus Cristo tem nada. Eu queria que você refletisse sobre isso, meu irmão. Se Deus hoje resolvesse lhe tirar tudo, e só deixasse Ele, como você reagiria? Eu vou repetir: se Ele decidisse te tirar tudo, ô pastor, dá uma dica aí, vamos lá: saúde, cônjuge, filhos, moradia. Se Ele resolvesse te tirar tudo e dissesse: eu vou te tirar tudo, você só vai ter a mim, qual seria a tua reação? Responda para você. Mas eu vou te dizer uma coisa: tudo, absolutamente tudo que eu e você, que o ser humano precisa para viver uma vida de alegria, está em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Eu vou te dar uma dica de como Deus é, meu irmão. Lembra quando Deus pediu Isaac a Abraão? Amados, Isaac representava tudo para Abraão. Era o único filho, daria continuidade à linhagem. Isaac era o tudo de Abraão, era o tudo. Pedir Isaac era pedir a Abraão tudo. E Abraão fez o quê? Entregou. Quando Abraão ia matar Isaac, Deus disse: para, precisa não, agora eu sei que tu me amas. E fez o quê? Entregou Isaac a Abraão novamente. Quando Abraão olha um carneiro com os chifres enganchado nos arbustos, Abraão pega o carneiro e faz o sacrifício. Não foi assim?
o pecado do homem, pediu o tudo de Deus. O pecado do homem pediu Jesus. E quando Jesus foi para a cruz, não houve ninguém que dissesse: não precisa, ele não precisa morrer. Deus devolveu Isaque a Abraão, mas eu e você, o meu e o seu pecado não impediu Jesus de ser crucificado. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nos ama muito mais do que nós mesmos nos amamos. Deus peleja, trabalha por nós muito antes de nós nascermos. Amados, nós precisamos estudar a Bíblia. A gente precisa estudar a Bíblia. O texto bíblico diz que quando Jesus disse está consumado e morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deixa eu te lembrar uma coisa: o pé direito daquele templo tinha mais ou menos, segundo estudiosos, de 8 a 10 metros. O véu do templo precisava de pelo menos 300 homens para colocar o véu. A espessura do pano, tem aquele paninho fino, amor, que chama ecame, né? Ecame, aquele negócio que parece um pano. O véu do templo não era de ecame não, queridos. O peso do tecido era tamanho que eram cerca de 300 homens para armar aquele véu. Quando tirava para lavar, eram 300 homens para colocar. Mas o texto bíblico diz que quando Jesus disse está consumado, o véu se rasga de alto a baixo. Sabe por quê? Um judeu, quando perde alguém da família, ele coloca a mão aqui e rasga. O lamento e a dor dele pelo luto é tamanho que ele se rasga, ele rasga a camisa, ele rasga a roupa e vai para a areia e começa a jogar terra, cinzas na cabeça. É o lamento de um judeu por causa do luto. Deus sentiu tanto a morte do filho, do seu filho, que quando Jesus disse está consumado e morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Amados, eu gosto muito de história, e eu conheci a história de um governante português. Você pode saber disso melhor se você botar no YouTube ou no Google, a Batalha de Dil. A Batalha de Dil, D-I-L. Tinha um governante, uma espécie de vice-rei ou governador de Portugal, que ele enviou o filho para uma campanha militar na região da Ásia ou Oriente Médio. Nessa campanha, o filho morre. Chegam os mensageiros e dizem: teu filho morreu. Ele disse: morreu? Morreu em que batalha? Tal batalha. Certo. Lutando contra qual povo? Qual tribo? Disseram: tal povo e tal tribo. Ele disse: ok. Chama o escrivão aí e disse: escreve aí: caríssimo governante. Irmão, naquela época, um governante mandar para outro uma carta no cabeçalho dizendo caríssimo, o cara já sabia que era sentença de morte. Ele escreveu, eu vou resumir: caríssimo governante, venho por meio desta informá-lo e sugerir a você que convoque todos os povos vizinhos e peça ajuda militar, porque por causa da morte de meu filho, eu vou levar o meu exército para lutar contra você, e eu vou matar tudo que tem fôlego e respira quando eu chegar. Eu te garanto, caríssimo, que não vai sobreviver ninguém, porque a minha fúria pela morte do meu único filho me impede de deixar um ser vivo respirando quando eu chegar aí. Irmãos, ele parte. Isso aqui é porque eu não lembro o número com exatidão. Se o exército lá tinha 3.000 esquadras,
O governante português tinha 1000. Mas o cara foi com tanta fúria que ele saiu, irmãos, ele matou isso para vingar um filho, o seu filho. Quando eu li essa história e pesquisei de várias fontes, eu disse: meu Deus, Deus poderia ter acabado com a raça humana quando Jesus Cristo disse: está consumado. Mas não foi isso que ele fez. O que foi que ele fez? Quando a raça humana peca, quando o homem peca, quando você peca, quando eu cometo um pecado, que Satanás aponta, sabe o que é que Jesus faz? Olha para o Pai e diz assim: ó, aqui, Pai, aqui. Jesus mostra as marcas da crucificação. E por causa disso, Deus entende: eu não vou fazer nada contra ele, porque o meu filho já pagou a dívida dos pecados dele. Diga para quem está do seu lado: Deus te ama muito. E agora eu digo para você que está aqui, para você que está conosco: vamos parar de buscar felicidade nas coisas desse mundo, porque muitas vezes que alcançamos o que desejamos, alcançamos apenas para descobrir que essa satisfação é passageira. Olha o que diz, o que está em Lucas capítulo 6, versículo 42. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 42. Como é que você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o seu argueiro dos olhos, quando você mesmo não vê a viga que está em seu olho? Jesus chama uma pessoa assim de hipócrita. Ele está com uma viga no olho. Uma viga no olho, entenda, dificulta a visão, mas consegue enxergar um cisco no olho do outro. O que é que Jesus está dizendo com isso? Nessa passagem, na verdade, Jesus nos lembra da necessidade de olhar para dentro de nós mesmos. E aí eu vou pedir que você interaja comigo mais uma vez, dizendo para quem está do seu lado, não como reprimenda, não como quem está apontando, apenas como interação. Diga para quem está do seu lado: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. Agora diga para ele: vamos olhar para dentro. Nós precisamos acordar. E se alguém dizer: ô pastor, eu não tenho que sonhar não, Deus já tem sonhos para a sua vida. Deus já tem sonhos para a tua vida. Olhe para dentro, porque quem olha para dentro acorda. Nós temos que olhar para dentro. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Deus, não nas coisas que esse mundo oferece. Eu falei sobre as frustrações oriundas dessa busca desenfreada, as ilusões, e eu quero começar a encerrar a mensagem agora falando sobre a verdadeira fonte de felicidade. Existe, pastor, essa verdadeira fonte? Existe. Ela existe. Eu já dei um spoiler. Ela existe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já teve a experiência, você não precisa dizer o que te levou, você apenas vai acenar com a mão se você já teve essa experiência ou não, de você estar triste, amargurado e ou
enlutado ou dolorido porque foi rejeitado, traído. Quem aqui já esteve mal? Até sem vontade de continuar vivendo. E em meio a isso, você, ou sentado, ou deitado, ou com os joelhos dobrados, você clamou a presença de Deus, você suplicou pela presença de Deus, e você abriu o teu coração e você chorou. E você não conseguiu falar quase nada, você só fazia dizer: Deus, tu sabes, Pai, tu sabes, Pai, tu sabes, Pai, tu sabes. E tu chorava e gemia: Pai, tu sabes. Mas quando tu levantou de lá, quando tu saiu desse momento, tu saiu sentindo uma alegria que tu mesmo disse: mas, meu Deus, de onde é que é isso que eu estou sentindo? Tu saiu de lá alegre, sem saber explicar, definir, mas com uma certeza, tu saiu alegre. Alguém viveu uma experiência assim? É real? Sabe por quê você viveu isso? Porque o salmista diz assim: até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse em Romanos 14: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo, ele estava dizendo o seguinte: que a alegria que emana de Deus não é uma alegria circunstancial, muito menos situacional. É aquela alegria que está tudo ruim, está tudo mal, nada vai bem, mas ele tem Jesus. Quem tem Jesus, irmãos, não tem só alegria, tem a fonte de toda e verdadeira alegria. Jesus ele não tem somente a paz, ele é a fonte da verdadeira paz. A presença de Deus é onde encontramos paz e alegria duradouras. Quando nos dedicamos a cultivar um relacionamento íntimo com Ele, descobrimos uma felicidade que transcende as circunstâncias. Diga para quem está do seu lado: Deus te criou para dialogar contigo. Deus te criou para se relacionar contigo. E agora, até brincando, diga para ele: olha, Deus tem ouvidos, Ele não é surdo, Ele não é mudo, Ele ouve, Ele fala, porque Ele criou o homem para se relacionar com o homem. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 5, por favor, versículo 6. Vamos ver o que diz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é que Jesus está ensinando? Está dizendo nesse versículo. Ele nos ensina que quando buscamos a justiça e a santidade de Deus, encontramos satisfação plena. Alguns irmãos aqui sabem, né, que eu faço faculdade, né, eu curso psicologia. E eu vou ser muito comedido no dizer, porque está sendo gravado, então tem algumas questões que eu tenho que tomar cuidado no que eu vou falar. Mas até aqui se confirmou algo, eu tive a clareza de algo.
Toda pessoa que você conhecer e ela revelar, te falar, ou você perceber que ela está lidando com uma certa continuidade, ela não tem paz, ela tem constantes crises de ansiedade, ela é uma pessoa ansiosa, vive ansiosa, você pode ter certeza de uma coisa: tem pecado na situação, tem pecado. Uma pessoa que anda com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem relacionamento com Deus, amados, ela pode ser acometida de algumas enfermidades, de algumas doenças mentais, psíquicas, mas a coisa é pontual. Deus não criou o homem para o pecado. Quem entendeu aqui o que eu disse? Muitos probleminhas de ordem psíquica, de ordem mental, têm origem em pecados escondidos, pecados ocultos. E aí, meu irmão, não tem terapia que resolva. Só isso aqui. Conserta a tua vida com Deus, alinha a tua vida ao que a palavra de Deus diz, endireita a tua vida, pede socorro, pede ajuda, e tu vai ver o que é libertação e felicidade, porque a maior alegria de um cristão, sabe qual é? Alegrar o Senhor Jesus Cristo. A maior alegria de um cristão é alegrar o Senhor Jesus Cristo. A verdadeira fonte de felicidade, uma pessoa que desfruta do amor incondicional de Deus, ela é feliz, ela é alegre, porque o amor de Deus é uma fonte inesgotável de alegria. Ele nos ama independentemente das nossas falhas e imperfeições. Essa compreensão nos liberta da pressão para sermos perfeitos e nos permite experimentar uma felicidade genuína. Amados, cuidado com esse anseio de perfeição, isso pode ser patológico. Cuidado com isso. Não pegue o caminho do outro extremo. Vou chutar o balde, vou viver a lá vontade. Não. Mas cuidado. Tem pessoas que exigem de si uma perfeição que nem Deus exige dela. Tem pessoas que exigem de si uma perfeição que nem Deus exige. Deus te ama de maneira incondicional. Repitam comigo essa frase: não há nada de bom que eu venha fazer que faça Deus me amar mais. E não há nada de ruim que eu possa fazer que faça Deus me amar menos. Agora diga para quem está do seu lado: o amor de Deus por você não muda. O amor de Deus por você é imutável. Deus ama você e ponto. Amados, saber que Deus nos ama e que nos criou para um relacionamento com Ele, isso é fonte de verdadeira alegria. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 29, por favor. Olha o que ele diz. E esse texto de Jeremias é para você. É para você. É para cada um de vocês que está sentado aqui. É para você que está conosco no YouTube. Essa palavra é para você. Olha o que ele diz. Quem diz isso é Deus, irmãos. Não é o pastor Domingos, não é Deus. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós,
diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora você pode falar com convicção para quem está do seu lado: Deus tem um plano para a sua vida, e são planos de paz, não de mal. Saber que Deus tem um plano para a nossa vida traz esperança e segurança, que são elementos fundamentais para uma vida feliz. Pergunte às mulheres aí, mulheres casadas: você quer ver uma mulher atribulada, perturbada? Ela se sentir insegura. E se ela tiver filhos, ela abrir a despensa e está vazia, abrir a geladeira e ter o clarão, porque a geladeira está tão branca que não tem nada, que só tem um clarão. A mulher fica perturbada, queridos. Com filho em casa, despensa vazia, a geladeira só tem água, a mulher fica doida. Agora, quer ver uma mulher feliz? Oh, meu Deus! Seja homem, faça o mercado, ela abria a despensa, está lá abarrotada de coisas, meu Deus, abria a geladeira, lá em casa mesmo, quando o Sandro abria a despensa, que via os sucrilhos de Daniel, sucrilhos, querido, irmãos, eu ficava olhando, meu Deus do céu, meu filho gosta de sucrilhos. Ele agora casado, irmãos, foi no mercado, viu os sucrilhos que nós comprávamos, bateu uma foto. Ó, mãe, eu lembrei. Eu disse, meu Deus do céu, sucrilhos. E Sandra se alegrava, porque quem é que tem filho aqui? Deixa eu ver. Irmã Norma, Fabi, Jéssica, deixa eu ver quem mais, Josi. Se vocês não vivem isso, vão viver, viu, Alan? Presta atenção, maridos. Lá em casa, quando o Sânia ia fazer mercado, eu acho que a irmã Rosa deve ter visto isso, levava a listinha do menino. Ia fazer mercado, o Sânia levava a listinha do Daniel no bolso. Eu não via a lista, não. O que tinha na lista do Daniel? Tudo que ele gostava, sucrilhos, era o que ele gostava? Era sucrilhos, iogurte, uma marca específica. Jéssica já faz isso? De Pedrinho? Fabi já faz isso, de Natan? Ô, Fabi, faz não, Fabi? Irmã Norma fazia isso? Com muita dificuldade eu decido acreditar. Mas mãe tem esse negócio quando tem filho, faz a listinha. Ela vai fazer mercado, leva a listinha. E aí, queridos, olha só, isso passa segurança para a mulher. Mas eu quero te falar uma coisa, queridos, Deus é Pai, Deus sabe o que nós, como filhos e filhas, precisamos para vivermos em um mundo tão difícil e conturbado, sentindo segurança. E Ele já proveu isso, Ele não vai prover, porque saber que Deus tem um plano para a nossa vida traz esperança e segurança. E é isso, saber disso, saber que Deus tem um plano para a minha vida, isso deveria nos dar, isso deveria ser suficiente para vivermos uma vida feliz, porque sabemos que não estamos à toa no mundo. Diga para quem está do seu lado: você não está à toa, não. Você não está à toa nesse mundo, não. E para encerrar, quanto ao tópico verdadeira, sobre a verdadeira fonte de felicidade, eu quero te falar sobre como encontrar a verdadeira felicidade, como encontrar a felicidade em Deus. Qual a primeira coisa a fazer, pastor? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33, abra aí. O que é que Jesus Cristo disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E qual é a promessa que Ele faz? As demais coisas serão o quê? A prioridade em nossa vida deve ser buscar o reino de Deus acima de tudo.
Preste atenção, meu irmão, tudo. Eu quero que você entenda essa reflexão, que você acolha essa reflexão no coração, para você fazer uma análise de como você viveu em 2024, para que em 2025 você tome a decisão, ou melhor, você crê de uma vez por todas, que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Deus. Preste atenção nisso. A prioridade em nossa vida deve ser buscar o reino de Deus acima de tudo. Na prática, pastor, o que é que isso significa? Colocar nossos valores e propósitos alinhados com os princípios do Senhor. Hoje é um desejo, é uma busca desenfreada por status, por casamento, por ascensão profissional. Eu estou dizendo que isso é ruim? Não, irmãos, eu fiz 32 anos de casado. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Isso não é ruim. O que eu estou dizendo é o seguinte: isso não pode ser prioridade na vida de um filho e de uma filha de Deus. Meu Deus, tem mulheres que quando casam deixam de ser esposas. Todo crente brasileiro tem alma católica. Vocês sabem, Maria, quando pariu Jesus, deixou de ser fêmea, de ser esposa. Você vê fotos só de Maria e Jesus, você não vê uma foto de Maria, José e Jesus, porque José foi excluído da relação. Alma católica. Tem mulheres que quando os filhos nascem, elas deixam de ser fêmeas, elas não se arrumam mais para os maridos. Tudo é o filho, tudo é a cria. Isso é uma aberração, irmãos. O cônjuge, o marido, vem primeiro que os filhos. Mulher é uma só carne com o marido, mulher não é uma só carne com o filho. Não é. Alguém já ouviu essa expressão de uma mãe? Ah, na dificuldade eu fico sem comer, mas dou o meu filho. Quem já ouviu isso? Egoísmo, você está criando um monstro. Se só tem um pão e tem você e o seu marido para comer, ele vai comer 1/3 do pão, essa criança, porque se você dá esse pão todinho a essa criança, você está criando um monstro. Hoje as pessoas o reino de Deus não é mais prioridade são os filhos, ou então é o status e tantas outras coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está tudo distorcido, queridos. Mas a citação bíblica diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescenta-se ao que já tem. Então, se você buscar o reino de Deus, o que você já tem, Deus vai te dar mais. Quem entendeu? Martin Luther King disse uma coisa uma vez assim, olha o que ele disse: tudo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda possuo, mas tudo que eu segurei nas minhas mãos, eu perdi. O que é que você tem entregue nas mãos de Deus? O que é que você tem segurado? Quando priorizamos Deus em nossas decisões diárias, encontramos um propósito maior que nos proporciona a verdadeira alegria. E, finalizando, a verdadeira alegria está instalada em uma pessoa que tem um coração grato. É cultivar um coração grato. A gratidão é uma prática poderosa que transforma nossa perspectiva sobre a vida. Ao reconhecermos as bênçãos diárias, mesmo nas pequenas coisas, cultivamos um coração feliz. E eu te pergunto,
Por quais motivos você hoje, dia 31 de dezembro, você tem para dizer: eu sou grato a Deus? Por quais motivos? Olha, irmãos, algumas pessoas aqui, as mais antigas, já sabem, já ouvem de mim há um tempo, quando me perguntam: pastor, como o senhor está? Como é que eu respondo? Eu estou melhor do que mereço. Sabe por que eu respondo assim? Teve vezes que quando eu fui perguntado, eu estava, irmãos, arrasado. Eu não tinha nem lágrimas mais para chorar. Mas por que então, pastor, o senhor respondeu: estou melhor do que mereço? Porque eu entendi. Eu tive certeza que se não fosse o Senhor Jesus Cristo, estaria pior. Você está passando por alguma tribulação? Deixa eu te dizer uma coisa: não está pior, porque Jesus Cristo sustenta todas as coisas pelo seu poder. Não está pior, porque Jesus Cristo está pelejando por você. E quando teve momentos que a pessoa me perguntou: pastor, como é que o senhor está? Eu estava num momento bom, maravilhoso. Eu, rapaz, eu estou melhor do que mereço. Sabe por que eu respondi que eu estava melhor do que mereço? Porque segundo a Bíblia, não é o que eu acho, segundo a Bíblia, eu mereci o inferno. Porque quem vai para o céu, vai para um lugar que não merece ir. Mas quem vai para o inferno, vai para um lugar que merece ir. Porque em 2 Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito: todos pecaram e destituídos foram da glória. Todos pecaram. Então, queridos, não importa como foi o teu 2024, agradeça a Deus, porque não foi pior, porque Ele te guardou, Ele te sustentou, Ele te fortaleceu. E bota uma coisa na tua cabeça: o inimigo mais cruel que Deus te livrou não foi o diabo, não foi outra pessoa, foi você mesmo. Nós somos o nosso pior inimigo, mas Deus é tão bom que nos livrou de nós mesmos. Então vamos agradecer a Deus. 2024, Deus pelejou por tua vida tantas vezes, você não tem noção. Você sabe quantas pessoas romperam o ano passado? Quantas pessoas acordaram no dia 1º de janeiro e não estão mais entre nós? Quem amanheceu aqui no dia 1º de janeiro de 2024, levanta a mão. Quem amanheceu? Todos. E quem está aqui agora? Sabe por que você está aqui? Porque Deus livrou você da morte também. Ele livrou você. Você não está aqui porque você é bom, não, meu irmão. Foi porque Deus guardou você. E uma última coisa: sabe por que Ele guardou você? Porque Ele confia em você. Ele quer que você faça a diferença nesse mundo. Ele quer que você torne Ele conhecido. Diga para quem está do seu lado agora: Deus confia em você. Mas Ele confia tanto, diga para ele, diga para a pessoa: Ele confia tanto que te manteve vivo até o último dia do ano. Agora diga para ele: viva a partir de amanhã, o primeiro dia de 2025, para a glória dEle. Aleluia, viva para a glória dEle. Viva para a glória dEle. A vida só vale a pena ser vivida se vivermos para a glória de Deus, não para nós mesmos. E agora, ó irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que o pastor disser encerrando, conte os 15 minutos, que é a luta. Oh meu Deus, como é difícil, eu já disse 3 vezes. Agora eu vou encerrar. Põe aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. A vida só vale a pena ser vivida se vivermos. Agora eu vou pedir que a igreja se coloque de pé.
Se coloque de pé agora. Todos. E todos a uma só voz vai ler isso aqui, esse versículo. Eu vou contar de 1 até 3 e nós vamos ler. Todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. Ou seja, Jesus morreu para que nós, enquanto vivermos, vivamos para quem? Para Ele. Diga para quem está do seu lado: não viva mais para você. Não viva mais para você mesmo. Quem quer ser feliz aqui e desfrutar da verdadeira alegria, viva por aquele que por você morreu e ressuscitou. Aleluia! Nós vamos cantar agora. Camila, vem aqui, Camila. E eu vou pedir que você cante esse louvor com muita alegria. Camila, vamos cantar a bondade de Deus, Camila? Eu quero que você cante esse louvor com muita alegria. E para você que está conosco no YouTube, estamos encerrando a gravação. Deus te abençoe abundantemente. Que 2025 seja um ano de muita paz, cheio de muita paz e alegria do Espírito Santo para você e para a tua família. E até o próximo domingo, dia 5, na Santa Ceia. Aguardamos você. Deus te abençoe.